E a Comissão de Constituição e Justiça do Brasil aprovou um projeto de lei que classifica o diabetes tipo 1 como deficiência. Essa é uma mudança importante que vai beneficiar milhares de portadores da doença. O Lucas possui diabetes tipo 1. Ele foi diagnosticado ainda quando criança. A descoberta foi algo que mudou a vida dele. O meu tipo de diabetes é o diabetes tipo 1, diabetes mellitus 1. E eu fui diagnosticado há 23 anos atrás. Eu tinha 7 anos na época, era uma criança. E a gente descobriu por dois motivos, um deles é até curioso. O primeiro é porque eu tinha 7 anos e eu ainda urinava muito na cama, né? E a minha mãe começou a achar estranho, porque normalmente crianças com essa idade já param, né, de urinar na cama quando está dormindo e etc. Então a gente já levantou aí uma hipótese. E também, algumas vezes que eu urinava no banheiro, depois de um tempo, haviam formigas na privada. E aí a gente começou a achar estranho, né? A gente foi investigar. E aí, quando os médicos fizeram os exames no hospital, eles viram que a minha glicose estava 580 e pouco. Estava, assim, muito acima do que uma pessoa, né, não diabética tem de glicose. E aí, na hora, eles já fizeram alguns outros exames de urina, hemoglobina glicada e tal. E aí foi diagnosticado que eu estava com diabetes tipo 1, isso com 7 anos de idade. A rotina de vida dele teve que ser acompanhada a partir de medicamentos. Então, você tem que tomar um medicamento que é a insulina todos os dias, né? Naquela época, a insulina, ela vinha em umas ampolhas e elas precisavam ser armazenadas em geladeira, não podia ficar mais do que, sei lá, 5, 10 minutos fora. Então, quando eu ia viajar, eu era uma criança, eu tinha que levar sempre um isopor com gelo, com as insulinas dentro. O modo de aplicação da insulina é subcutâneo. Então, naquela época também, eram seringas, né? Então, assim, agulha grande, uma criança tendo que administrar, né, uma insulina era meio complicado. Porque hoje em dia a gente tem tratamentos já e insulinas que são suficientes para combater qualquer tipo de alimento que a gente consuma. Mas naquela época, as insulinas eram insulinas primárias, né? Que não tinham muita eficácia. A Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania aprovou o projeto de lei e classifica o diabetes tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. Essa aprovação agora segue para o Senado. Essa mudança vai beneficiar diversos portadores da doença. O Brasil tem mais de 16 milhões de pessoas com diabetes. Desse total, 588 mil são do tipo 1. Que é um modelo crônico. Nesses casos, é quando ocorre a destruição de células produtoras de insulina. Sem essa mudança na lei, segundo os especialistas, não existe amparo legal que garanta ao estudante com diabetes, por exemplo, o atendimento adequado nas escolas. Na realidade, esse projeto, ele foi muito esperado, né? Porque, na realidade, o paciente diabético tipo 1 é um paciente que ele tem apenas uma condição limitante, né? Que é ser portador de uma doença que faz com que ele não secrete insulina de forma correta. Isso o impede de muitas, digamos assim, participar de forma normal, como todas as pessoas, por ter essa determinada limitação. Então, o fato de colocá-lo como uma pessoa que tenha um problema, como outros, né, que são, na realidade, relativo a esse projeto, é mais para um efeito de lei, né? Para facilitar algumas condições que ele possa vir a receber. No caso, ele receber alguns benefícios relacionados a esse tipo de indivíduo. Para quem é portador da doença, ressalta a importância de projetos de lei como esse, que é um avanço para essa comunidade. Eu acho que esse projeto, ele vale muito, tá? Mas muitas pessoas que têm diabetes, elas não têm condições de um tratamento eficaz, né? Eu tenho, graças a Deus, o privilégio e tenho condições de manter um tratamento bom, né? Com um médico bacana que me acompanha, que me ensina a quantidade de insulina que eu tenho que tomar, que faz eu entender o meu corpo, né? Eu tenho condições de comprar medicamentos e algumas outras coisas, alguns insumos que ajudam no controle, mas tem muita gente que não tem condições, tem muita gente que não tem nem informação, né? Na minha página, onde eu falo sobre diabetes, as pessoas comentam e perguntam coisas que para mim é muito simples. São coisas que, assim, qualquer pessoa deveria saber e as pessoas não sabem.
Então, eu acho que essa lei ela vai ajudar muito, principalmente essas pessoas que não têm condições e também não têm informação sobre, né? Principalmente na parte de saúde, na parte de trabalho, na parte de transporte também, porque assim, o diabético ele tem uma questão também de hipoglicemia, de sintomas físicos. Então, num todo, eu acho que para boa parte da população, a lei vai ser muito válida.